Eu tenho dores menstruais incapacitantes. Não há posição nenhuma. Aquele dia eu não posso fazer absolutamente nada porque eu estou mesmo péssima. Cientificamente, porque é que eu sinto dor e o que é que eu posso fazer para sentir menos dor? Então, Bárbara Iubelo, instrutora de saúde hormonal feminina e autora do livro O Teu Corpo é a Tua Casa, aqui para te ensinar a viver em harmonia com o teu ciclo menstrual. O ciclo menstrual, do início ao fim, explica-nos a todas como se nós estivéssemos na primeira classe e não percebêssemos nada. em cada ciclo há um estrogênio, aquela hormona que está em alta antes de ovular, ajuda a produção de neurotransmissores de excitação, mais de bem-estar, dopamina, serotonina. Depois de ovular, a progesterona é uma hormona que convida à calma, promove a produção de GABA, que é um neurotransmissor da calma, abranda. Pode acontecer também algumas mulheres não se sentirem assim. Não é dizer, há alguma coisa de errado em mim, mas é importante sentamos com atenção, com muito carinho, com paixão, perceber o que é que pode estar aqui a acontecer. Sobre ser muito comum as pessoas terem diarreia, que eu fico com dor e com caganeira. Porquê? Quando as mulheres têm diarreia na menstruação, normalmente são as que respondem melhor às prostaglandinas no trabalho de parto. Ok, graças a Deus. Tudo o que eu estou a ouvir é que eu não vou ter problemas a parir. Ciclo das sementes. Experimente e depois diz-me. Óleo de rícino. Para as dores menstruais é ótimo. Porquê que na nossa menstruação nós ficamos feias? Quais é que são os sintomas de endométrio? No fundo, o que é endometriose? É Por onde é que tu me aconselhas a começar? fisioterapia pélvica. Assim que eu parei de tomar a pílula, eu fiquei com um acne descomunal. O acne normalmente está associado a hormonas tipicamente masculinas, uma testosterona, mais pelo. O que é que acontece? Que alimentos é que tu dirias que suportam uma boa saúde hormonal? Ômega 3, magnésio é ótimo. Como é que nós podemos utilizar a nossa menstruação como um indicador da nossa saúde em geral? Há sinais que o nosso corpo nos dá. O indicador do estrogênio é o muco cervical. Quanto mais elástico, mais transparente, quase como clara de ovo, mais alto é o estrogênio. Nós temos muito pouco estrogênio no início, então temos assim um muco mais pastoso, esfarelado ou nada, e depois ele vai aumentando de elasticidade até fica quase água. Às vezes parece que estamos a andar na rua, ops, o que é que aconteceu? A minha pergunta é, isto se calhar vai soar muito burro, mas eu tenho que perguntar. Isso é muito boa pergunta. Isso é uma pergunta muito comum. Seja bem-vindo ao Obrigada. podcast mesmo. Obrigada. Estávamos aqui a falar um bocadinho em off. É mesmo um prazer enorme estar aqui à conversa contigo. Não só porque eu gosto mesmo muito deste tópico, gostei muito do teu livro, estava a falar contigo que não consegui lê-lo todo, mas tu está muito bem organizado e tens aqui um índice que é muito... Não sei se apelativo é a forma de dizer, mas tu tens as coisas muito bem descritas, então eu sei aquilo que me interessa e eu vou ao teu índice, eu consigo perceber qual é que é a parte que me interessa, vou à página, aprendo sobre aquele assunto, é muito intuitivo, e não só, pronto, pelo livro e por este assunto ser muito importante para mim, mas porque eu gosto muito de ti. Enquanto pessoa, tens mesmo uma energia muito, muito fixe, desde que nós estamos já há algum tempo a marcar, Eu acho a que é marcar este recíproco, encontro. acho que foi assim simples, leve. E olha, deixa-me dizer-te que isto é uma obra mesmo que eu aconselho as pessoas a lerem. O Teu Corpo é a Tua Casa é algo que me faz todo sentido. Está-me dá vontade, juro, está-me dá vontade de começar a chorar porque eu sinto que durante muito tempo eu estava extremamente desconectada das minhas hormonas. Eu nem sequer, eu já menstruava há anos e eu nem sequer sabia o que era de facto uma menstruação. Quer dizer, não menstruava há anos, porque estava a tomar a pílula, não ovulava, mas já vamos falar sobre isso. E tem sido muito bom para mim, enquanto pessoa, enquanto mulher, conhecer-me melhor. Então eu gosto muito deste tópico e encontrar uma mulher portuguesa que fala sobre o assunto da maneira que tu falas é mesmo uma honra para mim. Obrigada. Então pronto, agora eu vou-me calar. Isto é a tua vez de falar. Quero começar com uma pergunta que é muito simples, que é a Bárbara. Porquê que o teu trabalho é importante? Eu acredito que importa porque a partir do momento em que nos possibilita o maior acesso a nós próprias, não é? À linguagem do nosso corpo, abre portas para tudo na vida, para a nossa saúde física, emocional, para as nossas relações, para a tomada de decisões. Ou seja, eu acho que é quase como se estivéssemos aqui. Não diria que eu tenho a chave para tu abrires o interior de ti, nada disso, que eu não tenho. Eu conheço-me, não me coloco nesse lugar, mas é quase, olha, está aqui, abre e vê, e olha para dentro de ti, e olha como é que tu tens poder de perceber quais são os teus ciclos, os teus padrões, como é que a tua alma
se expressa em cada fase, o que é que isto diz também tudo sobre a tua saúde, não é? Geral, não é só a saúde menstrual. Eu acredito que sim, que é importante nesse sentido. Depois cada pessoa atribui esse grau de importância e está tudo certo se atribuir só um bocadinho. Ou está tudo certo se, epá, isto mudou a minha vida porque efetivamente estou a ver-me de uma forma diferente. Eu acho que a informação está lá e cada um, à sua maneira, acaba por receber, interpretar, integrar. Eu acho que é muito importante porque nós daqui mais para a frente já vamos falar sobre isso, porque eu também decidi organizar esta conversa. Normalmente eu tenho, as pessoas sabem, eu tenho aqui ao meu iPad, ao meu computador, mas para mim isto foi simples, eu não preciso, só preciso dos meus apontamentos que eu fiz no teu livro, porque este livro está muito bem feito. E daqui a bocado já quero falar sobre a maneira como a nossa menstruação e todo o nosso ciclo é um indicador sobre a nossa saúde em geral. Mas eu acho que, porque é que eu comecei com esta pergunta da importância e gostei muito da tua resposta, porque lá está, nós intelectualizamos muito a nossa experiência na Terra e nós somos seres humanos eu tenho uma empresa que faço e estou muito nesta correria e nesta coisa, mas eu esqueço-me que eu sou um animal e que eu tenho uma menstruação por uma razão, tal e qual como nós temos os nossos processos, precisamos de dormir, precisamos de beber água, precisamos de comer, há todo um ciclo que a natureza fez e a nossa menstruação é uma coisa muito importante e nós mulheres sabemos o quão importante é porque sabemos o peso que tem na nossa vida. Sim. Só que nós não sabemos que isso também é uma ferramenta que nos pode ser útil noutras áreas da nossa vida e eu acho que é muito bonito o que tu fazes. Então eu também quero, apesar de nós as duas sermos bastante filosóficas e espirituais, eu quero que este episódio tenha um cariz muito prático. Então eu quero que comeces por explicar o ciclo menstrual. Do início ao fim, explica-nos a todas como se nós estivéssemos na primeira classe e não percebêssemos nada. Vamos a fundo. Então, o ciclo é uma sucessão de eventos que começa na menstruação e termina na véspera da menstruação seguinte. E entre as duas menstruações passa-se imensa coisa, não é? Nós falamos muito da menstruação porque é aquilo que nós vemos, não é? Mas se nós podemos dizer que há aqui um evento assim, espetacular no ciclo, é mesmo a ovulação. Ok. É? Então, imagina, em cada ciclo há um grupo de folículos, que são uma espécie de uns casulos que têm os óvulos lá dentro, que são selecionados. Então, à medida que esses folículos vão crescendo, vão produzindo uma hormona que é chamada estrogênio. E o estrogênio atua sobre o útero, vai tornando o útero fofinho, gordinho, para depois mais tarde podemos engravidar, se for o caso. Vai produzindo também um muco cervical, que é no fundo um hidrogel que nós produzimos, que também, mais uma vez, com esse objetivo de engravidar, vai alimentar e encaminhar os espermatozoides. E há uma dada altura que um dos casulos, um dos folículos, se destaca dos outros, não é? E então ele continua a crescer e os outros vão acabando por dar aqui uns passos atrás. Ele vai crescendo, chega a um ponto em que ele está mesmo preparado para deixar o óvulo sair, e então há uma hormona que vem do cérebro, que é a hormona LH, que vai quase que furar o folículo e aí o óvulo sai. A partir desse momento, o óvulo fica nas trompas de falópio, que são assim uma espécie de dois bracinhos que saem assim do útero e que, no fundo, abraçam o ovário e o óvulo vai para lá e fica lá no início, pronto, a fazer a sua cena, que é reinar, ponto. Né? Se vier os espermatozoides, vem, se não vier, não vem. Se vierem, ele é que escolhe o espermatozoide. Okay? O óvulo escolhe o espermatozoide. Isto é importante dizer, porque as pessoas acham que é sempre o espermatozoide mais rápido, mais valente. Não. O óvulo escolhe o espermatozoide e regenera-o e etc. Entretanto, o que é que acontece? Aquele casulozinho onde tinha o óvulo transforma-se numa glândula em 24 horas, é uma coisa inédita. Nós, mulheres, nós conseguimos construir uma glândula de raiz em 24 horas que produz hormonas, estrogênio, mas fundamentalmente progesterona. E a progesterona é outra grande hormona do ciclo, que faz com que dentro do nosso útero aquela caminha fofinha que o estrogênio construiu fique aí muito nutrida, cheia de sangue, com oxigênio, tudo que o embrião, se nós engravidarmos, possa alimentar-se. E também vai criar um tampão na entrada do útero para proteger uma eventual gravidez e impedir que os espermatozoides entrem. Okay? A progesterona também tem outras qualidades, não é? Para o nosso bem-estar, traz-nos calma, traz-nos intuição, etc. Assim, de uma forma geral, funciona assim o ciclo. Depois, o importante também perceber é que, enquanto este crescer, não é, deste folículo que vai ovular, é um processo que pode demorar o seu tempo, pode ser uma coisa de 2 semanas, pode demorar 3, 4, não é? A outra fase, onde reina a progesterona, é uma fase com uma duração mais ou menos estável.
então o ciclo acaba por ser mais longo ou mais curto, consoante acontece a ovulação. Não é? E quando nós sabemos que ovulamos, ok, daqui a 2 semanas estou a ter a menstruação. Este poder dentro de nós também é fantástico. No fundo, a menstruação não está dependente do óvulo. Okay? Isso é uma coisa que nos ensinaram na escola, como se de repente nós fôssemos à casa de banho e logo que caísse o óvulo pela sanita abaixo, tipo, menstruávamos. Não. O que acontece é que o óvulo vai para as trompas, para o início das trompas, e fica lá. E fica cerca de 24 horas, no máximo, disponível para ser fecundado. Se não for fecundado, ele vai se desintegrar dentro das trompas de falópio. E o que é que acontece? O corpus luteum, que é aquela glândula que produz progesterona, tem um tempo de vida limitado. E quando este tempo de vida termina e não recebe uma informação, alto, estamos grávidos, precisamos de ti durante os 3 primeiros meses de gravidez, ele vai desintegrar-se. E quando ele se desintegra, a progesterona desce. E é quando a progesterona desce que o útero escama. Porque a progesterona é tipo, ela é uma hormona que quase que segura as paredes do útero, íntegras. E depois, quando a progesterona baixa, o útero escama. Então é uma coisa quase independente da outra. E depois sai em forma de sangue pelo canal vaginal e é aquilo que nós chamamos do nosso período ou da nossa menstruação. Sim, sim. E falando aqui de datas e de dias, etc., as mulheres não são todas iguais, mas qual é que é mais ou menos o timeline de cada fase? De cada uma das fases do ciclo. Sim, do então, ciclo. Se pensamos na menstruação, eu diria uma menstruação saudável andaria entre os 3 e os 7 dias. Bem, menos de 3 dias ou mais de 7 dias é importante percebermos o que é que poderá estar aqui a impactar. Tem a ver muitas vezes com a própria, no fundo a menstruação vai refletir o quanto o útero espessou e se nutriu no ciclo anterior. Por isso é importante perceber, ok, às vezes pode acontecer um ciclo, eu menstruo 2 dias, o que é que se passou? Vamos pensar se realmente ovulei ou não no ciclo passado, etc, etc. A fase folicular, aquela fase do folículo vai crescendo então para ovular, até a ovulação, ela tem uma duração quando acaba variável. a menstruação. Sim, entramos na fase folicular, sim. Então, essa fase tem uma duração variável, mas eu diria que se pensarmos, né, podemos passar assim 2 semaninhas, 3, 4, depende um bocadinho de quando é que acontece a ovulação. Né? Depois a ovulação lá está, tem 24 horas, mais ou menos de duração, e a fase lútea tem cerca de entre 10 e 16 dias de duração, até menstruarmos. E o que é a fase lútea? A fase lútea é a fase pós-ovulatória, aquela fase da progesterona. É uma fase que é super importante e que convém que nós, ao mapear o ciclo, percebemos que a nossa fase lútea tem mesmo uma duração boa, porque isso vai impactar a nossa saúde no geral. E muitas mulheres têm uma fase lútea mais curtinha, não só quando querem engravidar, mas no geral, porque a progesterona é mesmo anti-inflamatória, tem uma série de vantagens aqui para a nossa saúde. Agora que entendemos assim, biologicamente o ciclo, na vida da mulher, que fases que eu estou a viver o meu dia, não estou a pensar nos meus folículos e nas coisas que estão a trabalhar, as coisas que estão lá a acontecer, que diferenças em estado de espírito, a minha saúde, a minha vitalidade, que diferenças é que eu posso notar em cada uma dessas fases? Acho que No geral. Sim, no geral, exatamente, porque é algo muito individual. Eu às vezes, eu confesso, Lara, que às vezes quando vejo aqueles vídeos no Instagram, toda a gente a falar de fase folicular, eu estou super energética, ovulação, eu estou super sexy, e depois fase lútea, eu estou... Irrita-me. Primeiro, nós somos todas diferentes, não é? E isto não é assim. Claro. É natural que o estrogênio, não é? Aquela hormona que está em alta antes de ovular, é uma hormona que ajuda a produção de neurotransmissores de excitação e mais de bem-estar, por exemplo, a dopamina, a serotonina e aquele glutamato, que aqueles do go, vai, faz e não sei o quê. Depois quando nós ovulamos há um saltinho da testosterona, não é? Que é aquela hormona também que nos faz sentir mais aguerridas e talvez um bocadinho mais sexy, etc. Pode acontecer. Isso pode acontecer também a algumas mulheres não se sentirem assim, e também é importante, não é dizer, há alguma coisa de errado em mim, mas é importante sentarmos com atenção, com muito carinho, com paixão, perceber o que é que pode estar aqui a acontecer também, não é? Depois de ovular, a progesterona é uma hormona que convida à calma. Ela ou seja, promove a produção de GABA, que é um neurotransmissor da calma, abranda, para aí um bocadinho, vamos fazer aqui um balanço da vida, não é? Vamos olhar para as pessoas sem filtro. Às vezes nós próprias não temos filtro, mas não tem que ser uma coisa má, pode ser uma coisa boa até, não é? E às vezes na fase lútea também é natural, nós não estamos tão disponíveis para
sermos aquelas pessoas que as pessoas querem que nós sejamos, sabes? Claro que sim, faço, claro que sim, vamos lá e se calhar dizemos, olha, não, estou cansada, vou para casa mais cedo. Olha, já percebi o que é que queres dizer, tipo, cá para dentro de nós, já percebi o que é que tu queres dizer, mas eu não vou nessa, por exemplo, não é? E é bonito, são bonitas as duas fases, sabes? Aquela fase mais calma que vem antes depois de começar o ciclo outra vez. De nós menstruarmos e depois de ter esse... Sim. Sabes que eu acho que é muito poderoso compreendermos. Eu acho que eu sou um ser humano, graças a Deus, altamente funcional, e eu tenho vários sistemas a acontecer dentro de mim. Eu não os percebo a todos, nem um quarto, nem um quinto, nem um décimo, mas eu sinto que perceber o meu ciclo, tenho vários ciclos, mas o meu ciclo menstrual é das coisas mais úteis e mais poderosas que eu posso compreender. Então eu acho muito relevante a tua profissão e a tua explicação e termos professoras desse tópico. Agora, eu quero entrar aqui falámos assim das fases, falando especificamente da menstruação. Explica-nos o que é a menstruação face ao erro comum que há na cabeça das pessoas de que elas estão a menstruar mesmo quando não ovularam. E eu estou a fazer esta pergunta mesmo no contexto da pílula, porque eu tomei a pílula durante 5 anos. 5 anos. Eu sou uma pessoa extremamente regrada, disciplinada. Em 5 anos eu não falhei uma pílula. Eu sempre ali... E eu, na minha cabeça, eu pensava, ok, aquilo que tu explicaste agora é uma coisa, assim, não compreendia essas hormoninhas todas, mas eu sabia que havia a ovulação e depois sei que agora estou a menstruar, estou a tirar toda aquela preparação que havia para receber um bebê que está a sair pelo meu canal vaginal. E também foi uma das razões pelas quais eu parei de tomar. Só depois de 5 anos de eu tomar a pílula é que eu cheguei à conclusão que este tempo todo eu não estava a ovular. Ou seja, eu não estava a menstruar. Fala-nos um bocado sobre isto e sobre esta ilusão e sobre o que é de facto a menstruação face à ovulação. Sim. Sabes que eu também tomei pílula há muitos anos, atenção. Eu não sou... eu gosto de ter um discurso assim conciliador. É importante as pessoas perceberem as possibilidades de escolha que têm, não é? E não tem aquele discurso anti-pílula, anti-isto, não é? Acho que cada um E acaba por ser uma opção boa para várias pessoas, dependendo do contexto da vida. Agora, o que é importante é também abrirmos um bocadinho o jogo e percebermos o que é tomar a pílula. Vamos aqui na pílula, no geral, no contraceptivo hormonal, estrogênio, progesterona, não é? No fundo, é como se nós tivéssemos, enquanto num ciclo natural, nós temos uma comunicação direta com o cérebro, né? O cérebro emite hormonas, os ovários emitem hormonas, depois comunicam com o cérebro, há assim tipo um feedback loop. Na pílula é como se nós tivéssemos cortado aqui a comunicação, e então há aqui um filme a passar, é uma simulação do ciclo, né? A pílula tem determinadas hormonas, não é? Que no fundo vai simular um ciclo, mas na verdade não se passa nada nos nossos ovários, o que há é um ligeiro espessamento do útero, que depois, quando acabamos de tomar a pílula e estamos naquela semana de pausa, ele... porque há, no fundo, a baixa da progesterona, entre aspas, que é um progestativo da pílula, acontece esse escamar, não é? É uma hemorragia de privação das hormonas, não é? É como nós, na menstruação, o que é que acontece? Quando baixa a progesterona, nós menstruamos. Quando a pílula termina, ou às vezes aquelas pílulas de toma contínua, têm uma semana que não tem hormonas, que é só tipo açúcar e qualquer coisa. Sim. Acaba por haver essa supressão e depois o útero acaba por escamar, mas é uma coisa completamente diferente, porque sabendo que nós menstruamos quando nós menstruamos é sinal que nós ovulamos antes, é sinal que o nosso corpo teve aqui uma série de sistemas a acontecer, não é? É importante também pensar que porque é que se tomas a pílula, se nós tomamos a pílula, porque é que eu o faço, não é? Ok, é um método contraceptivo, não é? Agora, por exemplo, às vezes nós tomamos a pílula por outras razões, porque temos acne, ou porque temos dores menstruais, ou por outras razões, aí o que eu também convido a parar um bocadinho e perceber, ok, a pílula não foi desenhada para isso, não é? É importante perceber porque é que nós temos acne, porque é que nós temos dores menstruais, porque é que nós temos sintomas emocionais antes da menstruação, não é? Tudo isso é uma chamada de atenção do nosso corpo.
carinhosa, não é? Às vezes tem que gritar, não é? Primeiro começa a falar baixinho, às vezes tem que gritar, e que talvez, se estivermos preparadas para isso, disponíveis para isso, valha a pena parar e olhar para dentro de nós, não é? Olhar para a nossa vida. E já quero falar daqui a bocado sobre todos esses sintomas que acabaste que tu explicaste aqui muito bem, mas agora surgiu-me na minha cabeça uma dúvida, que não sei se vai ser uma dúvida estúpida ou não, mas surgiu enquanto tu estavas a falar sobre essa privação, porque não há de facto uma ovulação, e eu penso, porque nós nascemos já com todos os óvulos que nós vamos ter, e à medida, no início, quando nós somos bebés, temos imensos, e à medida que vamos crescendo, nós todos os meses vamos ficando com menos. Sim. Estamos com cada vez menos, e à medida que vamos crescendo, temos cada vez menos. A minha pergunta é, isto se calhar vai soar muito burro, mas eu tenho que perguntar, quando uma pessoa não ovula, a pessoa está a ficar com menos óvulos na mesma? Essa é uma pergunta muito comum, muito comum, Lara. Então explica-nos esse processo, desde que nós somos bebés. Há toda aquela coisa que ultimamente as pessoas começaram a falar, que nós quando estávamos na barriga da nossa avó, não, a nossa avó já explica-nos, tu sabes o que é que eu quero dizer? Então, em relação a isso, essa parte final eu explico, então. Nós somos a junção de um óvulo e de um espermatozoide, não é? E como nós nascemos com todos os nossos óvulos, tal como a nossa mãe nasceu com os seus óvulos. Por isso, o óvulo que deu origem a nós já estava na barriga da nossa mãe quando a nossa mãe estava na barriga da nossa avó. Sim, é isso que eu quero dizer. Por isso é que é bonito esta conexão, não é? Neta-avó. Então, o que tu referes tem muita razão de ser, e é uma dúvida que é muito colocada e que é interessante de falar sobre ela. Então, qualquer célula que nós temos no corpo, as células da nossa pele, do cabelo, elas envelhecem e morrem. Qualquer célula, ok? Então, imagina o óvulo, o ovário no fundo é quase uma escola, não é? Que tens no fundo óvulo, folículos em diversos estados de maturação, não é? Até 3 meses antes do ciclo, eles não respondem às hormonas do cérebro. Ali têm uma forma de estar que é um bocadinho quase como qualquer outra célula do corpo. Então, a 3 meses antes de cada ciclo, eles são estimulados pelas hormonas do cérebro e começam a amadurecer, né, por trans, até serem convidados para este ciclo. As outras células, enquanto não são chamadas, elas vão morrendo. Né? Vai havendo Elas desaparecem. Elas desaparecem, não é? Okay. Elas vão desaparecendo como qualquer outra célula do nosso corpo. Então, a partir do momento em que, sou uma mulher, eu menstruo, mas eu não ovulo, porque, por exemplo, estou a tomar a pílula ou por outra razão qualquer, as células estão a desaparecer. Olha, eu acho que imagina um jogo de computador, temos assim um caminho, estão assim os folículos todos a andar, depois há aqui um fosso e depois há aqui o resto do caminho até ovular. Então, quando nós tomamos a pílula, eles vão andando e caem no fosso. Okay. E depois, os outros, quando nós temos ciclo, alguns saltam e continuam a andar. É um bocadinho isto. Vês aqueles jogos assim, antiguinhos de computador, é um bocadinho isto. É que tipo, que acontece, tipo Super Mario, que te fazia ele cai no fosso. Do cogumelo. Agora, há aqui não é um capítulo, é uma parte, uma secção do teu livro que eu queria muito falar, porque tu referes muito, não só no teu livro, mas também no teu conteúdo e nos vídeos que tu crias, a maneira como a nossa menstruação consegue ser uma bússola da nossa saúde. Sim. De que forma? Vamos falar um bocado sobre isso agora. Sim. Como é que nós podemos utilizar a nossa menstruação como um indicador da nossa saúde em geral? Eu diria mais até, Lara, o ciclo todo. O ciclo todo. Mas a menstruação, sim. A menstruação tem características que nos podem dar aqui. Não é? Se a menstruação for demasiado abundante, com muitos coágulos, pode também significar uma série de questões de saúde. Mas é o ciclo menstrual. É o ciclo todo. Okay. Então, eu, acima de tudo, penso assim. Aquele fio de telefone que há um bocadinho falei, de comunicação cérebro-ovários, ele existe com outros sistemas do nosso corpo, não é? O cérebro está sempre em comunicação. Há uma região do cérebro, que é o hipotálamo, que é tipo um maestro, ele está sempre ali em um observatório, a ver, não é? O que é que está a acontecer. É? E ele rege também a nossa temperatura, os estados de sono e vigília, se estamos com fome, se não temos fome, os níveis de stress, há uma série de coisas a acontecer. Não é? E o que acontece é que a ovulação, que é incrível, mas não é uma questão de sobrevivência, né? Se nós não ovulássemos, morríamos, era muito, muito mal. Né? Então a ovulação acontece, é vital, é importante, mas não é prioritária. Quando há outros sistemas no corpo a precisar de atenção, a ovulação passa para o banco de trás. Né? Okay. E então, muitas vezes acontece,
quando nós temos ciclos relativamente regulares, e atenção, não é preciso termos ciclos tipo by the day, é natural, num ano inteiro temos 7, 6 dias entre o ciclo mais curto e o mais longo, está tudo certo, ok? É porque ovulamos mais tarde, está tudo certo. Então, quando nós temos ciclos regulares, com ovulações consistentes, com uma fase lútea ótima, que significa que estamos aqui a produzir progesterona, porque a progesterona é a primeira a ser ameaçada à mínima coisa, é sinal de que, ok, se calhar o nosso corpo não tem outras prioridades e podemos ovular à vontade. Se nós começamos a ter ciclos muito longos, ovulações muito tardias, às vezes não ovular durante meses seguidos, menstruações muito abundantes, menstruações muito escassas, dores menstruais, sintomas pré-menstruais, isto é um sinal de um convite para perceber o que é que pode estar aqui a interferir, o que é que pode estar aqui a influenciar a nossa saúde em geral, não é? E que se reflete no nosso ciclo. Às vezes pode ser uma coisa simples, por exemplo, nós ovulamos mais tarde porque nos apaixonamos e de repente temos aqui o coração e tudo e a nossa ovulação atrasa, não é? Um stress bom, não é? Mas pode ser um stress porque temos o nosso cão está doente e estamos preocupados com ele, por exemplo, não é? Pode acontecer, ok? É importante, lá está, é uma bússola. Ok, eu sei que a minha ovulação não está a vir porque eu percebo que o meu corpo está aqui, está com outras prioridades, gerir este stress que está a acontecer na minha vida, não é? Mas pode ser também se estamos com inflamação, porque se calhar não nos estamos a alimentar da melhor forma este mês. Este mês não, eu não consegui, comi só porcaria o mês todo, tive ali muito trabalho, etc. Provavelmente até vou ter mais dores, provavelmente vou ter mais sintomas pré-menstruais. O meu ciclo, no fundo, é um espelhinho da nossa saúde. E também é importante ver que quando nós começamos a perceber isto e adotamos melhores hábitos, dormimos melhor, comemos melhor, estamos mais tranquilas, surfamos o stress melhor, o ciclo também vai espelhar esse equilíbrio. Por isso é um caso como se nós tivéssemos aqui um feixe eclair de acesso à nossa saúde, não é? E agora despertaste uma curiosidade, que é a duração da menstruação em si. Se durar mais do que o habitual, também é um indicador de alguma coisa, nesse contexto que tu referiste? Pode ser sim, porque por várias razões. O que faz com que a menstruação seja mais ou menos abundante é mais o estrogênio, porque a progesterona no fundo vem preencher um colchãozinho. Se ele for maior, preenche mais, se for menor, preenche menos. E a progesterona também trava o crescimento da parte interna do nosso útero, do endométrio. Então às vezes acontece, temos uma menstruação mais abundante quando estamos muitas semanas à espera de ovular e o estrogênio está ainda house ali permanentemente. Podemos ter menstruação abundante porque estamos não só a produzir estrogênio, mas a receber estrogênio chamam-se os xenoestrogénios de produtos de, sei lá, cosmética, sei lá, embalagens de plástico que nós bebemos, ou aquecemos a comida, etc. Ou podemos reciclar mal o nosso estrogênio. Uma das coisas que acontece muitas vezes é o estrogênio é uma hormona fantástica, mas é descartável. E que nós às vezes não conseguimos descartá-la e ela pode entrar através da circulação sanguínea e ir no fundo acumular com o estrogênio que nós produzimos, numa forma normalmente menos simpática do que a que nós produzimos. Isso tem a ver com o funcionamento do fígado, tem a ver com o funcionamento do intestino, por exemplo. Por acaso agora fiquei com curiosidade, porque mencionaste especificamente que às vezes eu esqueço-me que eu tenho hormonas, mas há coisas que no meu meio que influenciam as minhas hormonas, ou que às vezes me trazem hormonas, coisas que em si têm hormonas. Quais são as coisas comuns ao lifestyle e ao estilo de vida das pessoas, da maior parte das mulheres, que são tóxicas e que podem estar a interferir com o nosso sistema? Mas isso é uma lista enorme e o meu objetivo também... Diz-me uma lista. Olha, eu aí no livro tenho assim esses nomes estranhíssimos, todos que eu própria também não sei de cor, que eu tive mesmo que estudar e escrever, porque mas, assim de uma forma geral. Não o nome das toxinas, que isso eu não sei o que é que eu vou fazer com elas, mas o nome das coisas. Se calhar há coisas muito comuns das pessoas usarem, se calhar um tipo de creme, um tipo de coisa que faz mal nesse sentido. E sabes que existem aplicações hoje em dia, eu tenho sempre uma, cada vez que vou ao supermercado, ligo o código de barras e percebo qual é a escala de toxicidade, quais são os disruptores endócrinos que têm, não é? No fundo isto chama-se disruptores endócrinos, que eles têm um efeito disruptor sobre as nossas hormonas. Podem ser hormonas da tiroide também, não tem que ser só o estrogênio e a progesterona. Qual é que é o nome da? Sei lá, uma que INCI, por exemplo, Beauty. É o que eu gosto mais. Eu vou ao supermercado, estou sempre a passar. Então, assim, o meu objetivo também não é assustar e de repente vamos fazer tipo tábua rasa, já saco de lixo, vai tudo para o lixo.
o importante é nós fazermos escolhas, não é? Por exemplo, nós usamos perfume todos os dias, não é? O perfume tem fragrância, não é? Artificial. Normalmente essas fragrâncias também têm, e para o perfume durar também tem determinadas substâncias que podem ter um efeito disruptor das nossas hormonas. Então, às vezes, e estes produtos existem no mercado, eles foram considerados válidos para comercializar, só que às vezes não se esquecemos a quantidade de coisas que vamos somando umas às outras. Às vezes antes de sair de casa já temos dezenas de coisas, não é? Por exemplo, a falar de cosmética, não é? Nós temos, há cosmética que nós percebemos que há substâncias que realmente são mesmo potencialmente perigosas e outras não. E às vezes 2 produtos parecidos, uns são mais simpáticos para as hormonas do que outros, não é? Mesmo em relação, por exemplo, ao verniz, há verniz que tem sem fetalatos e há verniz com fetalatos. Também é importante perguntar, olha, este verniz como é que é? Fazer perguntas e tentar saber, até porque quem nos está a maquiar ou a fazer as unhas, etc, ou tratar do cabelo, também acaba por ficar com essa sementinha e se calhar a semana seguinte, olha, comprei este perfume que não tem silicone, ou shampoo, aliás. Depois, por exemplo, a cozinhar, não é? Nós podemos cozinhar num tacho e panelas que libertam também disruptores endócrinos, não é? Como aqueles teflons, aquelas coisas antiaderentes e etc, não é? Que acabam por poder ir para a comida e se calhar preferir uma coisa mais ecológica, por exemplo, não é? Mexer com colheres de plástico, às vezes servimos a comida quente com colheres de plástico, ou aquecemos as coisas em tupperwares, ou bebemos das garrafas de plástico, não é? Tu bebes uma garrafa de aço por dentro, que é o melhor, que é o ideal, porque efetivamente com o plástico em contato com o calor, às vezes estamos com a garrafa de plástico na porta do carro, a apanhar sol, e depois estamos a beber ali. Isso tudo são coisas que podem interferir que se calhar individualmente não iriam, mas é isto, e depois é aquilo, depois é o depois perfume, temos o amaciador, não é? O detergente da roupa. Eu gosto tanto deste cheirinho do amaciador, à custa de quê, não é? O líquido de limpar a casa, mas é tudo somado, sabes? O que é curioso é que já se encontrou nanopartículas de plástico no líquido amniótico de um bebê, não é? É verdade, é impressionante. Então, existem, por exemplo, uma associação. Vocês já ouviram falar na síndrome de ovários poliquísticos, por exemplo? Sim. A síndrome de ovários poliquísticos é uma condição, não é só ginecológica, não é sistémica, tem a ver com uma série de características específicas do nosso corpo, não é? Que não afeta só a parte reprodutiva, mas que, no fundo, se percebeu que tem a ver uma parte genética, mas tem a ver com o ambiente uterino também, não é? E no fundo acabamos por nascer quase como se estivéssemos já a ter que pedalar muito mais que outras pessoas para conseguirem atingir o equilíbrio, por exemplo, não é? Então é um bocadinho, é isto, fazer escolhas. Se calhar eu vou optar, eu adoro fazer unhas todas as semanas, ou todos os 3 em 3 semanas, então se calhar vou escolher um perfume, seja só de óleos essenciais ou qualquer coisa. Fazer aqui um equilíbrio, não é? Nós não vivemos numa ilha deserta com uma tanguinha, não, nós vivemos no dia a dia, natural, que queremos parecer bonitas e etc. Claro, não, e eu gosto que tu tens essa perspectiva bastante prática das coisas, porque teoricamente sim, era melhor estarmos na selva de tanga, mas na prática não vai acontecer. Claro. Então faz todo sentido tu dares e entregares esses que não são conselhos, estás a entregar a informação de uma forma que seja facilmente receptível para as pessoas, porque sim, porque agora estou a pensar, se tu me dissesse, olha, eu faço unhas acrílicas, aquelas que vão ao forno, com aqueles produtos todos, de 3 em 3 semanas. Se tu me dissesses, olha, pá, Lara, não podes fazer, eu ia dizer, não posso. Mas se me disseres, não, mas olha, podes, mas se fizeres, se calhar considera a garrafa de água, ou considera o perfume, e eu aí já fico mais aberta a pensar, ok, posso aqui fazer uma gestão. Então eu aprecio ser assim. Não, sabes o que acontece? Não é sustentável. Ninguém vai fazer, de repente até podes fazer durante 3 semanas, mas depois já estás a trepar paredes e não é? Temos que, porque depois isso gera stress. Isso gera stress, também não ovulas. Claro. Não pode ser assim. Claro, mesmo. E vi um podcast no qual tu participaste, eu agora esqueci-me do podcast, mas posso deixar na descrição do vídeo como referência, na maneira como tu estavas a falar sobre a maneira como existem apps, calendários, etc., que nos podem guiar mais ou menos quando é que está a ocorrer o nosso ciclo, mas que há sinais também do nosso próprio corpo que nos permitem perceber de uma forma natural em que fase do nosso ciclo menstrual é que nós estamos. Fala-nos um bocado sobre isso.
nem é só perceber, é mesmo podemos acompanhar com rigor, que é bonito. Ou seja, muitas aplicações que usam o método calendário. O que é o método calendário? É um método que já se percebeu que tem muito pouca eficácia e baseia-se na duração dos ciclos, quase presumindo que a ovulação anda ali quase risco ao meio no ciclo. Presume-se que a fase lútea tem 14 dias, que é uma coisa que se achava e que muitos médicos ainda hoje acham que a fase lútea tem sempre 14 dias. Era muito bom, mas não é. Muitas vezes tem muito menos. E depois faz as contas para trás e percebe-se, ok, se a fase lútea dela tem 14 dias, se os ciclos dela andam ali entre os 26 e os 30, então quer dizer que ela deve estar a ovular aqui. Não é? E as pessoas partem do princípio que as pessoas estão a ovular aquilo, e não estão. Se não quiserem engravidar, podem correr o risco de engravidar inadvertidamente, porque afinal até estão a ter relações sexuais numa altura que era fértil e a aplicação diz que já não é, por exemplo. Okay? Então, há sinais que o nosso corpo nos dá e que é muito bonito se nós estivermos dispostas a acompanhá-la. É algo que é quase um ritual do dia a dia. Eu gostava que as pessoas encarassem isto como um ritual e não como um fardo, né? Porque no fundo ocupa 10 minutos por dia, na verdade. Né? Então, o indicador do estrogênio, aquele antes de ovular, é o muco cervical, aquilo que eu falei há um bocadinho, aquele hidrogel que nós libertamos. Né? Quanto mais elástico, mais transparente, quase como cara de ovo, né? O muco tiver, mais alto tem estrogênio. Então, habitualmente, no ciclo, o que é que acontece? Nós temos muito pouco estrogênio no início, então temos assim um muco mais pastoso, esfarelado ou nada, e depois ele vai aumentando de elasticidade, até fica quase água. Às vezes parece que estamos a andar na rua, ops, o que é que aconteceu? Vem um período, o que é isso? E depois de ovular, ele decresce, como o estrogênio decresce, ele quebra e fica mais pastoso, até desaparecer. Isto é um indicador que é importante registramos todos os dias. Porquê? Porque nós temos mais que fazer, não é? E se nós não tivermos, e se te perguntar, Lara, o que é que jantaste na semana passada, na terça-feira? Tu ficas a pensar, bem, se tivesse escrito, sabias? É um bocadinho isto, é registar. Vou à casa bem, limpo papel higiênico, bem, registro, tá, siga. É? E o outro, o indicador da progesterona é a temperatura. É? Então, convencionou-se que se nós medimos a temperatura todos os dias, sensivelmente à mesma hora, da mesma forma, nas mesmas condições, nós conseguimos perceber o quê? Que quando ovulamos, nós temos a chamada subida sustentada da temperatura. É uma espécie de um degrauzinho que nós subimos. Né? A temperatura sobe, assim uma média de 2 décimas, mas mais, normalmente sobe mais da temperatura antes de ovular. E depois de ovular, o degrauzinho é mesmo um degrauzinho, é uma planíciezinha, não é só um pico, tipo Everest, é uma coisa mais sustentada. Então, o que é que se faz? Normalmente vai-se medir a temperatura todos os dias, com um termómetro específico, convém ser um termómetro de 2 casas decimais, porque foi mesmo construído para poder ter esta precisão. Podemos medir, por exemplo, debaixo da língua, é um sítio que as pessoas medem muito bem, então acordas de manhã, e porquê que é ao acordar? Porque, para haver menos variáveis possíveis. Porque imagina, se tu um dia a temperatura depois de correr, outro dia depois de dormir, outro dia depois de tomar banho, ou seja, apareceu um eletrocardiograma tomográfico em vez de ter nós queremos diminuir ao máximo as variáveis exatamente para termos aqui um fio condutor. Então, medimos a temperatura ao acordar, depois de repousar, pelo menos 1 hora, debaixo da língua, antes de falarmos, antes de beber água, antes de dizermos bom dia, antes de nos levantarmos. E pronto, está registada a temperatura. Eu tenho uma dúvida em relação a isso, porque eu de facto já tinha ouvido falar, uma vez eu recebi um anúncio no Instagram de uma app que era um método contraceptivo que tinhas a app, vinha com um termómetro e que tu fazias isso, medias a temperatura, etc. E que te ajudava a dizer com precisão se tu estás naquele momento fértil ou não. Ou pronto, se estás a ovular, se não estás. E eu sempre fiquei com uma questão, e depois por acaso nunca fui pesquisar, que é: se eu estiver com febre e se eu estiver com uma temperatura elevada de outra razão? Isso é muito boa pergunta. Às vezes pode acontecer, por exemplo, nós vimos dormir, de sair à noite, no dia anterior, beber uns copos, não estamos habituados, ou até às vezes beber um copo, né? E eu acordar mais tarde, e a verdade é que no dia seguinte temos um pico de temperatura. Né? Isso não te vai... Vai, ou seja, se tu acompanhas o ciclo, né, analogicamente, não é, como é um método que eu ensino, que é o método de ciência plena, no livro falo um bocadinho, depois é preciso mesmo aprender a conduzir o ciclo como se fosse uma instrutora, essas temperaturas são consideradas perturbações, então elas vão ser desconsideradas. Ok. As apps, como a que tu falas, eu acho que deve ser a Natural Cycles, provavelmente, ou um monitor de fertilidade com o qual eu costumo trabalhar, que é o Daisy. O que é que acontece? O algoritmo percebe que é uma temperatura anómala e vai desconsiderá-la. Vai ignorar, como se não tivéssemos medido esse dia. Okay. E o Daisy, há tipo uma app que as pessoas podem pôr lá biálcool ou não? Não, ou seja, tu podes colocar uma série de informação lá ele é um monitor, né? Ele depois tem uma app se quiseres, mas o monitor funciona sozinho, e também ele no fundo vai
percebendo, dentro do teu padrão e como conhece, vai conhecendo os teus ciclos, que aquela é uma temperatura anormal e vai desconsiderá-la. E depois, no fundo, só identifica a subida acentuada da temperatura quando existem ali uma série de temperaturas seguidas, não é? Com aquele... no fundo, pelo menos 2 décimas mais alta do que a amplitude antes de ovular. Eu acho isso super interessante. Eu acho que, para quem tem curiosidade sobre esse assunto e quer aprender mais, há imenso conteúdo na internet teu e de outras pessoas também, e livros, e aqui também tens alguma informação sobre este tópico em particular, então eu aconselho as pessoas irem a fundo. Agora eu quero falar sobre uma coisa, que é, eu achei muito, muito engraçada a relação que tu tens com determinada terminologia que as pessoas usam para descrever, por exemplo, tensão pré-menstrual. Tu não gostas muito dessa palavra. Não, é isso, né? Síndrome pré-menstrual, pelo amor de Deus, parece que estamos doentes. Então, tu falas mais em sintomas pré-menstruais. Sim. Eu gostei muito dessa secção. E eu gostaria, e tu tens aqui, chama-se Tensão Pré-Menstrual e o Culto da Mulher Instável. Sim. Eu gosto muito dos teus títulos. Eu quero falar sobre alguns sintomas que nós temos. E eu vou-te dizer, eu tenho uma menstruação, e agora isto vai ficar uma consultoria para tu conseguires perceber aí o enquadramento. Eu tenho uma menstruação muito, muito regular. Muito regular. Tanto que eu sinto CAP, para mim, que eu uso Flow, a maior parte dos dias está correta. Às vezes, por exemplo, eu sinto que pelo menos uma vez por mês eu sinto à noite assim um desconforto que eu presumo que está a vir dos meus ovários, e eu quando vou à app diz que naquele dia estou a ovular, então faz sentido na minha cabeça. Vai batendo certo porque tens ciclos regulares, exatamente. Os meus ciclos são sempre regulares, não falha mesmo temporalmente, mesmo muito regular, mas eu tenho um problema muito grave, que é mesmo muito mau, que é, eu tenho dores menstruais incapacitantes. Aquelas dores menstruais que eu não consigo, não há posição nenhuma, que eu estou numa aflição que está mesmo mal naquele dia, eu não posso fazer absolutamente nada porque eu estou mesmo péssima. Depois também tem outro sintoma que tu falas aqui também, que eu adorei o... Deixa-me ler aqui especificamente, já te tinha dito há bocado. Onde é que está? Adorei a maneira como tu descreveste. Eu adoro a maneira como... Só para vocês perceberem, eu conheço o meu público, vocês vão adorar este livro. Tens aqui uma parte que é dores menstruais e diarreia. Ninguém merece. Eu amo isso. Porque isto também é uma coisa extremamente comum. Sim. Eu fico com uma diarreia descomunal, desculpem. E eu fico... Há bastantes sintomas que são muito pouco desejáveis. Então eu gostaria de ir sintoma a sintoma. Vamos falar sobre os sintomas. Eu gostaria de falar sobre porquê que eles acontecem, para eu perceber melhor o que é que está acontecendo no meu corpo, e 2, como é que eu posso melhorá-los. E vamos começar pela dor, que é aquela que mais me afeta. Cientificamente, porque é que eu sinto dor? E 2, porque é que eu sinto demasiada dor? E 3, o que é que eu posso fazer para sentir menos dor? Ok. Vamos falar, a dor menstrual chama-se dismenorreia. A dismenorreia pode ser considerada primária ou secundária. Ok. Nós falamos da dor dismenorreia primária quando ela não está ligada a nenhuma outra condição. Por exemplo, a dismenorreia secundária pode ser uma endometriose, uma adenomiose, que no fundo também é uma condição que não é só ginecológica, acaba por ser inflamatória a nível geral, mas que exatamente que provoca grandes dores menstruais, não é? E também é importante, quando nós temos dores menstruais incapacitantes, como descreveste, também aprofundar um bocadinho e perceber se não é o caso, não é? Se não é o nosso caso. Como é que nós podemos também perceber na dor nas relações sexuais, por exemplo, na dor quando vamos à casa de banho, ok? Porque, no fundo, o que é a endometriose? É é um tecido parecido com o endométrio, que é aquela camada interior que nós falamos há um bocadinho do útero, que vai viajar para outras partes do corpo. E depois, à medida que, no fundo, nós vamos tendo oscilações hormonais, elas também, estas partes do endométrio noutra parte do corpo também vão agindo da mesma forma, não é? E podem criar aderências, não é? Entre tecidos, e isso tudo exacerba muito, aumenta muito a dor menstrual, tá bem? Então é importante, quando há dores muito fortes, perceber exatamente qual é a origem, tá bem? Pode ser essa, tá bem? Mas à partida acho que é uma em cada 6 mulheres tem endometriose, ou 10, agora não tenho precisão. É importante, não é, fazer um cheque nessa parte. Mas muitas vezes acontece dor menstrual, porquê? Então pensa assim, o útero é um músculo, não é? Ele tem aquela camada interna que foi toda ferradinha, não é, bem curtinha. Ele vai ter que espremer, é como se fosse um pano a espremer para a menstruação sair, não é? Quando espreme muito,
fica sem oxigênio e ficar sem oxigênio dói muito. É quase como quando nós temos um bebê, temos contrações, exatamente a mesma coisa. O útero contrai, o trabalho de parto, o útero contrai, fica sem oxigênio e aí é que dói. Às vezes, o que acontece é que se nós temos mais dores, pode ser um sinal de que o nosso corpo libertou demasiadas substâncias que ajudam a que isso aconteça, essas contrações. Porquê? Porque a menstruação é uma inflamação, é um fenómeno inflamatório no nosso corpo. Porquê? Porque senão nós saía o endométrio e depois ficávamos com tudo em carne viva e podíamos esvair-nos em sangue até ao fim dos nossos dias. Não convém. Então convém, sai a menstruação e aquilo cicatriza logo. Então há umas substâncias chamadas prostaglandinas que são chamadas à recepção para cicatrizar. E as prostaglandinas são as responsáveis por estas contrações. Por todo o esforço que está a acontecer. Todo esforço. Agora imagina que se nós estamos com inflamação, isso também é possível ver, não só pela história da própria pessoa, por análise, etc. Se nós temos mesmo mais inflamação no nosso organismo, nós estamos mais sensíveis, mais reativas. Significa que quando há mínima inflamação, eles chamam-lhe a cavalaria pesada e vêm aí as prostaglandinas todas como se fosse o fim do mundo e então aí há essa reação do organismo mesmo de dar tudo por tudo e nós temos muita dor, não é? Então é importante perceber o que é que está a causar a inflamação no meu organismo. Pode ser a nossa alimentação, não quer dizer que a alimentação seja toda errada, mas se calhar há algum outro alimento que pode estar aqui ou um conjunto, não é, que pode estar aqui a exacerbar. É importante também perceber, olha, este mês vou tentar comer menos isto, ou comer menos aquilo, deixa ver, não é? Se tenho menos dores, não é? Outra coisa pode ser também uma coisa física, uma questão física, não é? Às vezes nós temos muitas dores menstruais e vamos a uma consulta de fisioterapia pélvica, por exemplo, e percebe-se que o útero tem aderências, por exemplo, então às vezes é preciso trabalhá-lo, porque ele quer-se móvel. Imagina por espremer um pano que ele está preso por todos os lados, não é? Dói. Então às vezes é isto, às vezes pode ser uma questão também física, de estrutural, perceber se... E fisioterapia pélvica nesse aspecto é incrível, porque consegue nos ajudar também a tornar o nosso corpo o nosso útero, por exemplo, mais flexível, mais móvel, mais facilmente irrigável, mais facilmente... que não precisa tanto esforço para espremer, no fundo, por exemplo. Está tudo a esforçar. Mas então, por onde é que tu me aconselhas a começar? Dadas todas essas opções para eu resolver este meu problema que não... Opa. Eu iria à fisioterapia pélvica, por exemplo. Ok. Também perceber como é que está o útero, está virado para que lado. Às vezes quando o útero está virado para trás, às vezes acontece, é importante também tentar orientá-lo, pelo menos perceber se ele tem mobilidade ou não, perceber se as aderências, etc. Se tiveres, imaginemos que há uma mulher que tem endometriose, por exemplo, eu não estou a dizer que é o teu caso, atenção, Lara. Através do exame da fisioterapia se consegue perceber que ela sente ali alguma dor, não é? Sente ali alguma dor. Quais é que são os sintomas de endometriose? Endometriose, o principal sintoma é a dor menstrual, mas pode haver endometriose sem dor menstrual, atenção. Podes ver também, por exemplo, spotting ao longo do ciclo, ou seja, aquelas perdas de sangue ao longo do ciclo, não é? Uma mulher que deseja engravidar e que tenha ali muitos ciclos e não consegue engravidar, ou então engravida e acaba por... Há uma maior probabilidade de perdas estacionar, principalmente na implantação, porque o endométrio está muito sensível, não está muito friável. São assim os principais sintomas, não é? E não é fácil identificar, tem mesmo que ser um ginecologista ou uma ginecologista especialista, não é? Com uma ecografia específica, às vezes com ressonância magnética, é quase um diagnóstico da exclusão, mas é importante perceber, às vezes não é só o endométrio que viaja, não é, para outras partes do corpo, pode ser mesmo dentro do próprio útero, o endométrio viaja para a parte muscular do útero, nós chamamos de adenomiose neste caso, por exemplo, não é? Eu começaria por aí. Depois consultaria, por exemplo, uma nutricionista especialista em saúde feminina e via o que é que tu podes tentar na tua alimentação melhorar, não é? Sim, ou experimentar. Tenho aqui experimentar. marcada uma parte que eu quero falar contigo sobre essa alimentação específica, Sim. mas... E há suplementos que também te ajudam, no fundo, por exemplo, também. Não é? Porque eu detesto isto, é porque eu sinto que na minha menstruação, eu sinto que ela é
perfeita, dura a quantidade de dias perfeitos, vem no momento perfeito, está tudo perfeito. Menos a dor é horrível, eu não aguento mais. Tu podes experimentar, por exemplo, é óbvio que os suplementos são sempre a última, é importante mudamos primeiro a base, não é? Magnésio é ótimo, sabes, o magnésio nós tomamos para as câimbras musculares, por exemplo, não é? É importante, é ótimo, há quem tome magnésio o ciclo todo e depois antes da menstruação toma ali um bocadinho mais. Ômega 3 é importante porque ele é anti-inflamatório, entre aspas. Ele no fundo é bom para ajudar a resolver a inflamação, por exemplo, não é? É algo que podes experimentar, mas a alimentação acima de tudo é o principal, não é? E agora fazendo isto, porque há bocado já vamos falar sobre que tu tens aqui alimenta as tuas hormonas. Eu gosto muito deste tópico, mas antes de irmos lá, fazendo uma transição para a acne, porque eu tinha dito que a minha menstruação, o meu ciclo, o meu período menstrual era tudo perfeito, menos as dores. Minto. Eu tomei a pílula durante muito tempo. Eu parei quando eu tinha 20. Sim. Quando eu tinha 20, agora vou fazer para a semana 25. Desculpa, deixa-me tossir. E assim que eu parei de tomar a pílula, eu fiquei com um acne descomunal. Um acne absurdo, fora deste mundo, durante anos. Não havia nada que eu fizesse que foram anos seguidos. Sim, de acne que não... E na altura eu nem sequer tinha essa consciência que ele não saía. Eu podia fazer tudo. Eu pesquisei todas as páginas do Google, da internet, eu fiz tudo e o acne não saía. E depois fui à dermatologista, ela prescreveu uma medicação que é a isotretinoína. Eu tomei. A acne durou-me o quê? 2 anos e meio, 3 anos. E depois eu comecei a tomar a isotretinoína e tomei durante 1 ano e meio. E o acne saiu, desapareceu, fiquei com a pele fantástica, mas eu tenho plena noção que aquilo não resolveu o problema que estava a originar a acne. Simplesmente agora não tenho borbulhas, até posso encher a minha cara de óleo e eu não estou a produzir esse sebo. Que é normal do meu corpo fazer. Eu cortei aquela relação que era saudável, só que eu, como estava desregulada, eu estava a produzir aquilo tudo. Ou seja, eu nunca cheguei a resolver. Se eu não tivesse tomado, eu ia estar com acne. Ou seja, vamos falar um bocado sobre o acne dentro do contexto da menstruação. Sim. Há outras soluções, não é? Essa resultou para ti, ótimo. Mas há outras soluções que tu podes fazer, não é? Eu acredito que tens tentado muita coisa, etc. Mas, há outras soluções. Eu tenho uma amiga que é Francisca Guimarães, não sei se conheces, que é homeopata. Ela é especialista em pele. E ela tinha imensa acne quando era mais jovem, mesmo. E ela conta a história, ela tem um livro chamado Pele Radiante, então ela conta um bocado a história dela. E ela no fundo, trata muitas pessoas com acne e com outras questões, mas com homeopatia. E é incrível, porque no fundo é a homeopatia que ela usa, que vai ao cerne da pessoa e vai sanando uma série de questões e acaba por resultar. Mas no fundo, o que é o acne? Há aqui uma desregulação hormonal, no fundo. Por exemplo, nós temos que pensar assim, o acne normalmente está associado a uma excessiva produção de sebo, que também está associada a hormonas tipicamente masculinas, como a testosterona, por exemplo. Não é? Okay? Por exemplo, na síndrome de ovários poliquísticos, um dos sintomas pode ser mais acne, por exemplo, mais pelos, etc. O que é que acontece? Lembras-te há um bocadinho de ter falado daqueles casulos nos folículos que têm o óvulo? Eles têm umas células cá fora e umas células lá dentro, onde está o óvulo. As células cá fora produzem testosterona e as células cá dentro produzem estrogênio. Mas a testosterona tem que ser convertida em estrogênio por um processo chamado aromatase. E às vezes, quando nós temos mais acne, acontece que esta aromatase não está a ser feita. Há aqui uma inibição. Temos ali uma testosterona toda desregulada, sim. E há questões, pode ter a ver com níveis de insulina também, não é? Porque quando os nossos ovários são muito sensíveis à insulina e a insulina acaba por impedir a aromatase ou dificultar a aromatase, por exemplo. O que acontece muitas vezes, quando nós tomamos a pílula, o nosso fígado pode estar um bocadinho a trabalhar em overload, não é? E nós, para metabolizar e neutralizar as hormonas, precisamos muito do fígado. E é importante fazermos, por exemplo, de alguma forma ajudar o nosso fígado a trabalhar melhor
para que depois estas hormonas não estejam em excesso e não provoquem este tipo de desequilíbrios, por exemplo, não é? Isso pode ser uma das razões, por exemplo, não é? Porque a pílula, se reparares, ela tem um tipo de estrogênio e um tipo de progesterona, não tem um tipo de testosterona. O nosso corpo não está habituado e depois de repente começamos a produzir testosterona e o corpo fica ali algum tempo a desregular. Habitualmente, diria assim, até 1 ano. Depois de interromper. O pico é 6 meses. 6 meses depois muitas pessoas ficam, o que é que está a acontecer comigo? Normalmente ao fim de 1 ano a coisa abranda. Não. Pronto, no teu caso não. O meu continua, o acne veio para ficar. No teu caso não. O que pode ser tomado é uma medicação que faz a inibição da produção de testosterona especificamente e que entretanto o teu corpo acabou por arranjar maneira de se autorregular. Era uma... Eu não gostei nada daquela fase que eu estava cheia de acne, era tão frustrante, principalmente porque eu esforçava-me imenso para aquilo não estar. Falámos há bocado sobre ser muito comum as pessoas terem diarreia e terem, agora está-me a faltar a palavra em português, em inglês é bowel movements. Sim, movimentos peristálticos. Sim, assim, diferentes durante o período menstrual. Porquê? Imagina, imaginemos, nós engravidamos, né? Então, quando nós engravidamos, nós não queremos que aconteça aqui nada, né, que nos faça colocar a vida deste bebê em risco. Né? Então a natureza fez-nos assim. O que é que acontece? Depois de ovular, a progesterona, ela vai quase que trabalhar na nossa musculatura lisa, de maneira a nós não temos grandes movimentações aqui. Tipo, fica tudo ali mais ou menos. Por isso é que algumas pessoas até têm prisão de ventre na fase lútea. Okay. Ficam ali mais, o intestino fica mais paradinho, fica tudo mais paradinho exatamente para não haver aqui stresses. Quando a progesterona cai, né, não é que as contrações para a menstruação vir, e no fundo há aqui um aumento dos movimentos peristálticos, exatamente por causa disso. Se houver demasiadas prostaglandinas, estamos a falar, vão afetar também o trabalho. Ou seja, as mesmas prostaglandinas que me fazem ter aquelas dores todas. Sim. Porque eu fico com dores. Olha, se tu vires, as prostaglandinas são usadas para provocar o parto, em induções. Não é? Pessoas que querem, ou que são aconselhadas a induzir o parto, não é? A primeira coisa que se faz é colocar prostaglandinas, que são à base de sêmen de cavalo, algumas, agora hoje em dia se calhar nem tanto, para provocar contrações. Tudo o que eu estou a ouvir é que eu não vou ter problemas a parir, que eu vou ter prostaglandinas suficientes. Uma das ginecologistas que fez a apresentação do livro em Lisboa disse mesmo isso. Quando as mulheres têm diarreia na menstruação, normalmente são as que respondem melhor às prostaglandinas no trabalho de parto. Ok, graças a Deus. Então não é tudo mal. Não é tudo mal. Ok, percebi. Mas imagina, se eu quiser regular essas prostaglandinas, que coisas é que eu posso fazer? É diminuir a inflamação, perceber ou seja, é quase perceber o que está aqui a ativar o rastilho, não é? E às vezes não é no próprio mês, mas vai abrandando, não é? Mas é ir a fundo. Inflamação de tudo, da alimentação, de substâncias tóxicas, mas é muita lifestyle. A alimentação e o sono são principais, sabes? São mesmo os principais. Aqui é a que dá mais trabalho, na verdade, sabes? É o que dá mais trabalho de nós mexermos. Quase todas as pessoas gostavam de, em vez de ir ao supermercado, em vez de ir à farmácia comprar um medicamento, passam a ir a uma ervanária comprar um suplemento e está resolvido. O problema é nós mexemos nos nossos hábitos, mexemos nas coisas mesmo a fundo. Isso é o que dá, isso é o que custa mais, não é? E é o que é mais importante, é o que impacta mais a nossa vida. E uma pergunta, porquê é que na nossa menstruação, isto é difícil de perguntar, mas porquê é que na nossa menstruação nós ficamos feias? É que eu sinto, isto é verdadeiramente, eu já tirei uma foto minha no período da ovulação, pá, eu estou mesmo gira, eu estou mesmo muito gira, e depois eu tiro, parece que a minha cara está mais inchada, ou que eu tenho, não sei, a sobrancelha torta, às vezes, não sei se calhar sou eu que estou mais autocrítica, eu não sei o que Pode estar mais sensível, mas eu sinto que quando estou a menstruar eu não estou tão gira. Pronto, quando nós estamos a ovular normalmente temos o estrogênio, não é? Em alta. O estrogênio é uma hormona fantástica para a pele, para o cabelo, não é? É uma hormona que
que se calhar não temos tanto apetite, não é? Sentimos mais fit, mais, não é? Que até a nível de ginásio, se for preciso, até respondemos melhor, que se nos magoamos no ginásio até saramos melhor, não é? Então sentimos muito mais em alta, não é? Muitas vezes. E na menstruação temos as hormonas todas em baixo, não é? Tipo na menopausa. Não é? E então, eu acho que quando nós vemos ao espelho, acima de tudo, vemos, não é só a imagem, vemos muito mais, é muito mais do que isso, não é? Ok. Então é o que nós vemos com os olhos da alma, não é? E se a nossa alma não está muito animadinha... Ok, então eu não estou feia, eu estou sem estrogênio. Não, mas eu gostei da cara que tu fizeste quando eu disse isto, porque... Claro que não é uma diferença assim tão drástica, mas é uma coisa que eu noto e que eu já várias pessoas com quem eu me relaciono, mulheres, que também sentem a mesma coisa, que sentem que elas não estão... Não têm o glow. Sim, não têm o glow, a pele está muito seca, ou depois está ali uma borbulha, ou está o cabelo... Está em baixo. O cabelo está... E ok, agora isso faz todo sentido. Eu imagino que a menopausa, estou a brincar, a menopausa é uma coisa que estou a descobrir, atenção, mas imagina surfar no mar que não tem ondas, tipo, onde é que está aquela parte do glow? Tipo uma piscina. Temos que encontrar o glow noutras coisas. É o sem filtro. Opa. Agora, tens aqui um plano. Achei o teu livro muito prático, precisamente porque depois tens aqui 12 semanas de escolhas saudáveis para apoiar naturalmente os teus ciclos. Por isso eu já te disse e vou continuar a dizer isto, está mesmo muito, muito bem concebido. Eu fiz aqui highlight em várias coisas que chamaram a minha atenção e uma delas é o ciclo das sementes. Sim. Fala-nos um bocado sobre o ciclo das sementes, até se reparares, essa parte até foi escrita a convite de uma amiga que é a Helena Santos, que é nutricionista, especializada mesmo em saúde da mulher, que é assim uma profissional que eu admiro imenso e uma pessoa 5 estrelas. E então, o que é o ciclo da semente? Todas as sementes têm muitos nutrientes que são fundamentais para a nossa saúde, né? Umas mais do que outras. Então, o ciclo das sementes foi algo que se convencionou que seria interessante como uma forma de regular, ou seja, de dar ao nosso ciclo os nutrientes que eles precisam em cada uma das fases, não é? Eu acho que o ciclo das sementes que a Helena propôs aí, porque há ligeiras variações, tem linhaça e sésamo na fase antes da ovulação e depois girassol e abóbora, acho eu. Eu detesto sementes de abóbora. Tu podes fazer moê-las, até convém elas não serem comidas assim diretamente. Eu já tentei fazer esse coisa. Eu até gosto da parte da linhaça e do sésamo, mas depois chega ali à abóbora. Eu detesto. Eu tentava pôr na sopa um pozinho em cima ou tentar numa salada. Não precisas. Eu gostei do conceito. Mas continua, desculpe. Não, é isso. Então é suportar o ciclo. No fundo são por exemplo, a linhaça é uma semente que tem o efeito fitoestrogénico, que é curioso, porque quando nós temos, por exemplo, uma menstruação muito abundante, a linhaça consegue, de alguma forma, ajudar primeiro o estrogênio em excesso a ser descartado, porque, no fundo, ajuda o intestino a funcionar, mas, por outro lado, consegue ocupar... Imagina, cada célula tem uma série de fechaduras, que são os receptores. Ela ocupa os receptores, e é um tipo de estrogênio muito mais suave, e o outro estrogênio não entra, então nós não ficamos com excesso, por exemplo. Pode acontecer isso, assim de uma forma muito simplificada. Ou seja, cada semente tem esta particularidade. O que eu aconselho sempre, ver o que é que te agrada, não é? Tentares perceber, não é? Tipo, quando nos esforçamos, lá está, pode demorar uma semana, mas depois não dura mais, não é? Okay. E tentar assar, saltear as sementes, ou moer, temperá-las, dá para fazer imensa coisa. Assim. Dá para inventar, sim. Óleo de ricino. Sim. Também mencionas aqui no livro, fala-nos um bocado sobre isso. O óleo de ricino, sabes que eu estava na dúvida se havia de incluir ou não, porque na verdade é algo não só que eu tenho lido bastante sobre, mas é algo que eu tenho percebido que funciona muito bem. E então, mas não existe uma enciclopédia de estudos publicados, não existe, não é? Existe muito percebe-se que eles têm, ou seja, o próprio óleo tem características anti-inflamatórias muito interessantes, mas ninguém, não é, ainda não descobriu assim um tratado do óleo de ricino. Mas a verdade é que ele consegue ajudar, por exemplo, para as dores menstruais, é ótimo fazeres uma espécie de um patch de óleo de ricino com quentinho e massajar a barriga mesmo, até há pessoas que fazem, depois usam aquilo debaixo da roupa no dia a dia, por exemplo, e é ótimo porque no fundo ele ajuda a desinflamar os tecidos, ajuda a promover a microcirculação sanguínea, então é assim uma coisa que ele já é usado há centenas e centenas de anos.
que é super barato, não é? É mesmo barato, é ótimo também para o cabelo, para as sobrancelhas e para Eu adoro óleo de ricino. E é bom comprar assim, lá está, em invólucro de vidro, exatamente para não ser em plástico, assim, um biológico, e com ou sem massagem, é um ritual de autocuidado excelente mesmo. Eu adoro, e por acaso eu tinha ouvido, e é curioso que ela tem o mesmo nome que tu, há uma senhora que eu sigo, que eu gosto muito, que é a Bárbara O'Neill, que ela conheces. Sim. Ela já tinha, eu queria dizer, já me tinha falado como se fosse minha amiga e eu tivesse a falar com ela. Eu vi num vídeo do YouTube. Ela a falar sobre esse pouch, Sim. de óleo de ricino. Acho que é super E interessante. com massagem, digo, olha, para experimentares para a dor menstrual, Ok. experimenta e depois diz-me assim. Ok. Chegas a casa, assim, uns dias antes, chegas a casa e tu estás assim a ouvir música, estás depois um bocadinho do Mas óleo. isso é antes da menstruação ou... Podes fazer antes já, para Ok. ajudar a desinflamar e desinflamando, e depois durante a menstruação, se tu quiseres, não precisa estar ali a mexer, mas pelo menos só pôr aquilo quentinho. Ok, porque no fim das contas vai dar tudo à inflamação. Muitas vezes é isto, é quase como se tivéssemos pequeninos incêndiozinhos no corpo, não é? Ok, e falando em inflamação, agora gostaria muito de falar sobre a alimentação. E é claro que isso vai depender de pessoa a pessoa, mas que alimentos no geral é que tu dirias que suportam uma boa saúde hormonal e menstrual, e que alimentos é que são... Não. Não, eu vou-te fazer perguntar a ti, o que é que tu achas que são alimentos no-go? Processados... Processados é muita coisa, mas são aqueles ultra processados, Ok. aqueles mesmo, né? Mas sim, olha, eu acho que é, pensamos assim, o que é que a nossa bisavó comeria? É comida boa, não é? Que para o ciclo são aqueles alimentos o mais possível do seu estado natural, não é? Muitas verduras, muita peixinho bom, peixinho daquele pequenino, peixe azul, não é? A carne também, se comes carne, porque não? Mas convém-se, lá está, se puderes optar por uma carne também quer de carne e o peixe também de cultivo consciente, todo aquele ciclo de vida dos animais também ser o mais consciente possível seria o ideal, não é? Mas tentares, por exemplo, quando nós compramos pão, ser um pão que tu percebes que não tem mais de 4 ingredientes. Porque a maior parte dos pães que nós vemos tem uma lista enorme. Mesmo aqueles do supermercado de centeio, não sei o que, vais ver a lista, tem montes de coisas. Inclusive glúten sobre glúten. Né? E às vezes isso é que é o problema, é quando nós estamos ali a dar trabalho ao nosso corpo para processar as coisas, não é? Laticínios é um bocadinho discutível. Há pessoas que são super bem, há pessoas que ficam mais sensíveis e têm mais dores, então se calhar aí tentar perceber o que é que nós podemos compensar de outra forma, não é? Por exemplo, os fermentados são ótimos para a saúde, que acabam por ser probióticos naturais. Estamos a falar de kefir, kombucha, estamos a falar de sauerkraut, que é aquela couve fermentada, aqueles pepinozinhos, por exemplo, são bons. Lá está, se não for sensível à histamina, por exemplo, não é? Mas pode ser uma coisa muito boa também para a saúde, as sementes, frutos secos, isso não é assim difícil, variar bastante, sabes? O problema também é quando nós comemos a mesma coisa todos os dias. Ok. Porque se reparares, antigamente o que é que havia? Havia a cultura, não é? Os alimentos da época, depois só se comia passado ali de 9 meses, e esta rotação também é boa. Mas hoje em dia temos tudo de todo lado sim, importado. Se eu quiser amanhã vou comer um morango e nem estamos na época. Ok. E então quando nós optamos depois por gorduras que não são as mais saudáveis, não é? Aquelas gorduras hidrogenadas, não é? Das margarinas, daquelas dos bolos, as bolachas, são gorduras que acabam por... O que é que acontecem? Elas são muito ricas em ômegas mais pró-inflamatórios, como o ômega 6, por exemplo. O ômega 6 é muito bom, mas em pequena quantidade relativamente ao ômega 3. Quando ele está mais elevado, há dores menstruais, há inflamação, etc. Por exemplo, não é? Aqueles óleos mais refinados, etc. também não são boa ideia, não é? Pronto. Sem falar depois naquelas comidas um bocadinho mais processadas, não é? Que a gente nem sabe muito bem o que é que está lá dentro. Não é só estás a comer carne, estás a comer peixe, estás a uma coisa assim, não é? Então é uma alimentação... Aquela alimentação que tu já sabes que devia. E que dá trabalho, etc. Mas sei que é muito bom, sabes? E as hormonas agradecem, sabe? Agora, para terminar, gostaria de juntar aqui 2 conceitos que tu falas, que é o sono e a importância de saber parar. Sim. Vamos falar um bocado sobre o impacto que essa redução de stress, que dormir mais, que o relaxe no geral tem na nossa saúde hormonal e menstrual. Sim, sabes que o sono é das coisas que custa mais. Olha, eu, na fase em que estou a menopausa, isso tem a ver mesmo com os processos naturais do nosso corpo, não é? Então, tentar encontrar a chave. Tipo, dormires bem uma noite é tipo, dás mesmo valor a uma boa noite de sono, sabes? E
durante a noite há uma série de processos que acontecem no nosso corpo. É como se nós passássemos assim numa máquina que nos limpasse de alguma forma, né? E uma das hormonas, que é uma das hormonas que eu mais adoro, que é a melatonina, tem esse poder. A melatonina é um dos maiores antioxidantes que o nosso corpo produz. Ela vai a cada célula e quase que neutraliza o efeito de oxidação, radicais livres, e vai às reservas de energia da célula e quase como se fosse encher o depósito, um a um. Ok. Então a melatonina é quase como se fosse o sono de beleza. Nós chamamos de sono de beleza porque é mesmo. Ela vai nutrir as nossas células, ela vai limpar e vai nos dar energia para o dia seguinte. Então às vezes acontece que nós vivemos num ciclo vicioso, não é? Nós dormimos mal, acordamos, não é? Porque vamos deitar tarde. A melatonina tem um pico, como qualquer hormona, não é? Se nós vamos perder o pico da melatonina, ali pela meia-noite, 2 da manhã, estamos a perder o nosso sono de beleza. Depois o que é que acontece? Vamos ter uma noite em que há mais cortisol, porque o cortisol depois começa a subir à medida que vai a manhã chegando. Acordamos cansadas, irritadas, não fazemos melhores escolhas alimentares. Depois stress gera stress, não é? Se tu acordas irritada, eu quando acordo irritada, irrito toda a gente à minha volta, e depois as pessoas respondem, e depois, não é? É um bocadinho assim. Então, pensa assim, há mais inflamação também, porque o nosso corpo acaba por não saber muito bem lidar, porque nós temos uma coisa chamada biorritmos. Se tu estivesse ligado a uma máquina 24 horas a medir uma série de coisas, nós percebíamos que há hormonas que são mais altas numa altura do dia, mais baixas outras, a temperatura do corpo também é assim, por exemplo, a vesícula biliar não trabalha à noite, só trabalha de dia, há uma série de coisas a acontecer. Quando nós temos os nossos biorritmos trocados, o corpo não sabe o que é que há de fazer, não tipo é de dia, de noite, cair fora, o que é que se está a passar? Não? Então estamos todas baralhadas e é difícil, estamos a trabalhar em esforço. Então, se há coisa que nós podemos começar por fazer é deitar cedo, não é? Não precisamos deitar às 9 da noite, não é nada do género, mas podemos deitar tipo 11 horas. Não, é uma boa sim, hora. exatamente a hora que eu me deito, às 9. Pronto. E aproveitar mesmo este som, a melatonina, o banho de melatonina que nós temos diariamente, não é? Porque isso depois vai trazer benefícios para o dia seguinte, logo, ponto. Não é? E uma das coisas, por exemplo, nós falamos quando a progesterona é uma hormona anti-inflamatória, e é curioso que na fase pré-menstrual, a progesterona, quando está em alta, nós dormimos melhor, é quando nós dormimos melhor. E uma das coisas que se percebe quando nós temos a progesterona em baixo, que ela é daquelas hormonas que acaba por ser fragilizada ou passa para segundo plano quando há outras coisas prioritárias a acontecer, é quando nós dormimos pior antes da menstruação. Sinal de que a progesterona está a falhar, não é? Por exemplo. Exato, olha, achei isso super interessante. E isto é uma porta de entrada para explorar muito mais, porque isto tem muito mais coisas. Que gosto muito da maneira como tu explicas, porque é bastante acessível e tenho certeza que esta conversa pelo menos a mim motivou-me a ir pesquisar ainda mais, a terminar o livro e a ir para lá do livro e consumir mais conteúdo que me ensine sobre isto, porque acho que nunca é demais saber o que é que se passa dentro de mim. Tenho uma última pergunta para ti, que é onde é que as pessoas te podem encontrar? Eu estou ativa nas redes sociais, né? Quer na página da Fertilidade Natural, que é Bárbara e o Belo, né? Tenho a página do Total Monitor, que eu também gosto de trabalhar com ele, que é o plano, que é o daisy.pt, daisy com 2 Y. Tenho o meu site, que é fertilidadenatural.pt, e o LinkedIn, trabalho bastante ativamente no LinkedIn, que também. Que sim, gosto do LinkedIn porque dá para ter acesso a informação um bocadinho mais fora da minha bolha, sabes? Porque às vezes é importante nós irmos fora da bolha, porque dentro da bolha as pessoas conhecem, sei quase estás sempre em casa, e eu gosto de saber mais, um bocadinho mais. E Lara, se tu me permites, eu gostava mesmo de te dizer, e as pessoas que nos estão a ver, que nos estão a ouvir, que o objetivo de escrever o livro não foi fazer uma bíblia ou tentar evangelizar ninguém, nem as pessoas ambicionarem ser perfeitas, porque este mundo está cheio de frustração gerada porque há imagens de pessoas perfeitas a viverem vidas perfeitas, etc. Então, se há algo que eu possa dizer é, com muita compaixão por nós, sabes? Todos os dias um bocadinho, mas vem de um lugar mesmo de amor próprio, não é de que eu quero ser perfeita porque aquela pessoa tem um Instagram espetacular e está sempre ali a fazer ginástica e alimentar-se bem. Não é, é mesmo de um lugar nosso, de bem connosco, de bem com a nossa pele. Eu tomei pílula há anos. Eu pus um dispositivo no meu corpo e arrependi, ainda hoje me arrependo, e ainda está aqui, porque para tirar tem que tirar o útero, vem tudo atrás. E porque eu não sabia, sabes? Eu não tinha escolha, não fui procurar, mas na altura também não havia informação. E no fundo,
o que eu digo é que está tudo certo em damos passos para trás, damos passos para o lado, em escolhemos se calhar silenciar o nosso ciclo em alturas da vida. Está tudo certo em tentamos fazer as coisas um passinho de cada vez. Tá bem? E eu vejo muito mulheres jovens como tu, sabes, a quererem olhar para o corpo de outra forma, olhar para os ciclos de outra forma, e fico tão feliz mesmo, porque na altura eu não tive acesso a isso, ninguém me disse nada disso, não é? Eu tive 2 anos sem menstruar, porque tive a menorreia, tive a anorexia na altura, e pá, deram-me uma pílula para tomar, porque eu não sabia que não tinha ciclo quando tomava a pílula, eu não sabia nada dessas coisas, sabes? Mas eu também não quero despejar informação, ora pega lá, isto aqui não, olha, está aqui, vê se ressoa, se não ressoa, e faz as tuas decisões, e palmas para as decisões que tu tomares, porque são decisões vindas de um lugar de consciência, sejam elas quais forem, sabes? E eu acho que é por ser essa atitude que eu gosto tanto do teu conteúdo, e eu sinto-me tão conectada com a maneira como tu partilhas a informação, porque esta informação está disponível em vários lugares, mas eu escolho mesmo ir buscá-la a ti, porque eu sinto esse carinho na maneira como tu entregas informação. Eu gostaria, desde já, de te convidar para uma parte 2, porque Acho que eu adoro. nós conversámos muito sobre coisas técnicas e explicámos, e eu tenho a certeza que as pessoas gostaram muito de aprender sobre várias coisas, mas eu teria interesse também em conversar sobre a tua história em particular, porque esta é a informação que tu aprendeste, mas por trás da especialista, por trás da professora, está uma mulher que teve 1001 altos e baixos. Eu tive a oportunidade de fazer pesquisa para esta conversa, conhecer um pouco da tua história, e tens mesmo muito para ensinar nessa vertente pessoal mesmo, então gostaria de ter a oportunidade também de fazer um episódio em que conversamos sobre isso. Eu tenho a certeza absoluta que quando as pessoas forem comprar o teu livro, basta só ler o primeiro capítulo para perceberem para ficarem extremamente entusiasmados para a parte 2. Seria uma honra. Então vamos fazer acontecer. Olha, muito obrigada, eu gostei muito de ter aqui. Espero que tu tenhas gostado, e eu espero que, principalmente, acima de tudo, que tu tenhas gostado de nos ouvir e que tu tenhas aprendido alguma coisa. Aconselho mesmo a comprares o livro, a aprenderes ainda mais. Nós tocámos aqui sobre alguns pontos, mas há muito mais para explorar, e depois, quando acabares de ler o livro, vai para lá do livro. Acho mesmo que é uma coisa que nós, mulheres, e pessoalmente eu sei que tu, se me segues, és maioritariamente jovem, temos muito tempo para aprender, e eu acho que quanto mais cedo soubermos certas coisas, melhor. Então, olha, espero que tenhas gostado do episódio. Comenta se gostaste da ideia de uma parte 2, comenta nos comentários que gostarias de ter uma parte 2. Muito obrigada por estares aqui, aconselho-te a seguires a Bárbara nas redes sociais, segue-me a mim também, e vejo-te para a semana. Tchau, tchau. Até à próxima, quarta.